E aí galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Queria iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta, levando você a refletir aí no seu lugar, onde você está. Se você quiser fechar o seu olho por um instante, eu queria te perguntar o seguinte: o que te leva a não orar? No vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os principais motivos que nos levam a não orar. É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diário de um Evangelista. E, sem mais delongas, vamos iniciar aí a nossa conversa sobre o que nos leva a não orar. O que nos desanima quando o assunto é oração? O que nos faz pensar duas vezes quando, bate aquela vontade de orar, a gente, preguiça, Netflix. Quais são os reais motivos por trás disso? Bom, eu estava estudando um pouco sobre isso e eu queria apresentar aqui para vocês os principais motivos que eu vejo que nós, na nossa geração, mais somos afetados quando o assunto é oração. O primeiro motivo, então, é a falta de fé, a falta de compreensão do poder da oração. Ou seja, a gente acha que de fato a nossa oração não tem poder, que Deus não vai ouvir, então a gente perde a fé na nossa oração e isso desanima. No vídeo anterior a esse eu falei um pouquinho sobre oração ser um dever do cristão e sobre o poder da oração, o poder que a oração tem e carrega. Então eu recomendo, se você não assistiu, assistir aquele vídeo também. Eu citei vários exemplos aí que a oração transformou realidades, mas de fato esse é um grande motivo. A gente não tem fé do poder da nossa oração. A gente acha que oração funcionou para certos homens, pessoas conhecidos, mas que não vai funcionar no nosso caso. Eu queria que você imaginasse algo agora aqui comigo. Eu gostaria que você imaginasse nas histórias da Bíblia. Pensa um pouco comigo naquelas histórias da Bíblia na qual uma pessoa orou e as realidades mudaram. Desde Moisés, Josué, Noé, até Paulo, Pedro, João, Jesus. Pensa nisso. E agora eu queria que você pensasse, será que essas pessoas que você imaginou, essas grandes figuras da Bíblia, será que elas não demoraram um pouco para ter a resposta da oração delas? Sabe qual que é o nosso problema? A gente olha a Bíblia e a Bíblia está exposta pra gente de uma maneira não linear, sem o tempo ali claro e descrito pra gente. Então quando a gente olha a Bíblia, a gente vê, Pedro orou e Deus fez isso, e Ana orou e Deus fez isso, e Davi orou e Deus fez isso. Só que a gente não entende que entre aquela oração de Davi, que talvez foram meses orando, talvez mais meses e anos para Deus responder, a Bíblia colocou de uma maneira ali muito, porque a Bíblia tem que resumir, né? A gente não pode saber, esperar meses para ler uma coisa assim. O intuito da Bíblia é nos mostrar que Deus respondeu aquela oração. Mas eu queria que você pensasse um pouco nisso. Por exemplo, Ana, ela era estéril e ela estava orando muito por um filho, e a Bíblia vai dizer então que Deus ouviu a oração dela, e deixou ela grávida ali. Permitiu que ela tivesse um filho já na velhice, então nasce Samuel, ela e o marido dela, enfim. Cara, tu acha mesmo que ela orou num dia e no outro dia, ficou grávida? Será que não foram meses ali de Ana orando e dei mais meses para Deus responder, talvez anos? Quantas outras histórias na Bíblia talvez não foram anos de oração para que algo acontecesse? Esse é o primeiro ponto que eu queria que você pensasse. A gente muitas vezes acha que a nossa oração não tem poder porque a gente compara ela com histórias assim, mas a gente não vê o todo. A gente não pega a Bíblia e vê o todo da Bíblia. A gente pega situações isoladas e tenta adaptar a nossa realidade. E esse assunto nos leva ao segundo ponto do porquê a gente não ora, que é o imediatismo. A gente espera, como eu falei antes, respostas imediatas. A gente quer orar uma semana e na semana seguinte a gente quer que a porta de emprego se abra. A gente ora por uma cura 2 dias, não foi curado, a gente acha que Deus não cura. A gente quer respostas muito imediatas, a gente é imediatista. Um exemplo pra gente desconstruir essa ideia imediatista mentirosa é o famoso exemplo aí de uma semente. Cara, quando você planta uma semente, você não tá vendo o fruto. Você tá só vendo uma semente até e você até parou de ver aquilo. Meses, anos depois, você vai lá e colhe um fruto bonitão daquela semente. Sei lá, um fruto, uma maçã, uma laranja, sei lá. E, cara, eu acho que às vezes a gente precisa entender que a nossa vida de oração é como sementes, que a gente vai lançando, a nossa vida de oração vai regando também. E num certo momento que Deus sabe que é o momento que mais faz sentido para Deus, e às vezes não é o nosso, às vezes até pode ser o nosso, às vezes uma resposta pode vir rápido, mas nem sempre. E quando o momento que mais faz sentido para Deus, que Ele é soberano, onisciente, então Ele vai e vem o fruto. A gente não pode ter uma visão imediatista quando a gente traz isso para nossa vida de oração, porque senão a gente vai desanimar e não vai orar. Porque de fato muitas respostas vão demorar para acontecer. E
pensa se toda oração que a gente fizesse, Deus respondesse na hora. Aonde ia entrar a perseverança, aonde ia entrar a paciência? A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a paciência, a perseverança. Então, se tudo viesse assim na hora que a gente quer, a gente ia ser humano mimado, que não ia ser perseverante e paciente. Terceiro ponto aqui, talvez o mais importante desse vídeo, né? Porque talvez é o que mais impacta aí os jovens de hoje, as pessoas de hoje, na verdade, é o famoso "eu não sinto nada". Como a gente não sente algo diferente na nossa oração, enquanto a gente ora, a gente acha que aquilo não está impactando Deus, a gente acha que Deus não está ouvindo. Mas isso é uma tremenda de uma mentira. Sabe por quê? Queria que você gravasse esse exemplo porque ele pode mudar a sua vida assim como mudou a minha. Oração, ela é algo espiritual. A Bíblia deixa muito claro que oração, ela é algo espiritual, é o nosso espírito. Quando nós oramos com a nossa boca, palavras, óbvio, é o nosso espírito que tá sendo envolvido nessa oração. E a oração, ela mexe também no mundo espiritual. Deus é espírito, sei lá, demônios, Satanás são espíritos. Então a oração, ela é espiritual. O que eu tô querendo dizer com isso? Que não é alma. Então muitas vezes a gente quer achar que, ai, nossa, eu tô orando ali, mas não tô sentindo nada, não deu vontade de chorar, não senti um arrepio, não sabe, parece que eu só tô lançando palavras, minha boca tá ficando seca, eu tô ficando agoniado, mas é porque você tem que entender que muitas vezes você não vai sentir o espírito, porque a oração não é com alma que mexe, é com o espírito, é o mundo espiritual, não é o mundo da alma, né, porque, isso fica muito claro de o porquê às vezes você vai orar, Deus vai ouvir, mas você não vai sentir nada. Você vai orar, sua boca vai ficar seca, vai ser ruim fisicamente falando, mas Deus está ouvindo, porque o espírito, o mundo espiritual, tá se conectando. Então não tem a ver com a sua alma. Isso é uma clareza que você precisa ter. É óbvio, né? E eu sei que muitas vezes a gente vai colocar a nossa alma na oração, a gente vai chorar, a gente vai se quebrantar, talvez a gente vai rir por algo que a gente está orando e não tem problema, mas a gente também precisa entender que a oração ela não é da alma, é algo espiritual. É por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus 10:38 que o justo viverá pela fé. Embora esse versículo esteja num outro contexto e não relacionado à oração, também se aplica à oração, porque o justo, a pessoa que é justificada, a pessoa que foi alcançada por Cristo, né, que é crente em Jesus, ela não vive mais pelo que vê, ela vive pela fé, não vive mais pelo que sente, pelo que tá vendo, não vi a resposta de oração, não para de ter fé, não senti algo, minha oração tá fazendo, não, ela vive pela fé, a minha fé é de que Deus ouve a minha oração, de que a minha oração tá movendo o céu espiritual e de que talvez eu não tenha o fruto imediato, mas as sementes estão sendo lançadas. O último inimigo da oração que eu gostaria de trazer aqui é a preguiça. E é óbvio, a gente sabe que muitas vezes a gente sente preguiça de orar mesmo. Como eu falei, às vezes é algo fisicamente não agradável, nossa boca fica seca, a gente se desgasta um pouquinho, tem que pensar, gasta um tempinho. E tudo aquilo que gasta um pouco de energia, que a gente não é recompensado na hora, que a gente não sente uma alegria ou algo na nossa alma, no nosso corpo na hora, nos dá preguiça, né? Como um exercício físico. Então, preguiça sim é um dos nossos inimigos da oração e para isso exige-se sim disciplina, temor e fé para entender que, cara, oração é uma prioridade na minha vida. Eu quero ser um homem de oração, a Bíblia diz que oração é um dever e eu quero cumprir esse dever. Então, eu vou batalhar contra a preguiça. E é isso mesmo, né? Faz parte. Nós como cristãos muitas vezes temos que lutar contra a preguiça. E homens de Deus, maiores homens de Deus da Bíblia e do mundo, de fato não foram homens preguiçosos, então fica aí o conselho também pra mim e pra você, não sejamos preguiçosos. Esse foi o vídeo de hoje e eu queria saber se vocês gostam de assuntos assim no meu canal, como por exemplo vida de oração, que nem foi o vídeo passado e esse, inimigos da oração, talvez assuntos mais relacionados à Bíblia e talvez se vocês gostam, o primeiro comentário que eu gostaria que vocês deixassem era esse, mas também sugestões, Vinícius, queria falar sobre isso, sobre pregação, sobre, que eu vou olhar os comentários desse vídeo para fazer os próximos vídeos, tá certo? Grande abraço, até a próxima.